Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos na manhã desse dia pela oportunidade da vida e de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprender mais da tua palavra e mais uma vez me coloco inteiramente na dependência do Senhor. Venha falar conosco, Senhor, através desse trabalho, desse comentário, para o nosso livro, nosso crescimento espiritual. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos já caminhando para o final do trimestre e estudando sobre e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Pastor Lenay Cabral, comentarista desse trimestre, e um assunto muito bom sobre o Evangelho de João, onde desses 21 capítulos, tirou 13 lições. E lição de hoje, a promessa do Espírito. E hoje também comemora o dia do Pentecostes, né? Muito bom. E a promessa do Espírito. O texto áureo diz: e havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Essa verdade, esse textuário, ele vai estar no segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos comentar sobre esse sopro sobre o Espírito, sobre o discípulo. O que era isso? O que o Senhor estava passando para os seus discípulos? O que figurava, o que representava? Nós vamos ver no ponto 2. E a verdade prática, quando diz a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Se nós olharmos essa verdade prática, ela é o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e o versículo 39 diz: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, a verdade prática, essa promessa para todos aqueles que o Senhor chamar. E também cumprindo o que o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 32, ele havia vaticinado. A introdução da lição diz: nesta lição vamos analisar 2 momentos significativos. Qual que são esses momentos significativos? Primeiro, em primeiro lugar, a afirmação de Jesus a seus discípulos que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, a justiça e o juízo. E em seguida estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Esse aqui, a introdução já deixa bem claro que é a afirmação do Senhor Jesus, porque ele veio com a missão preparar de regenerar o homem, da redenção do ser humano. E toda a história do ministério de Jesus, ele esteve envolvido pelo poder do Espírito Santo. Como homem, ele dependeu do Espírito Santo, desde a sua concepção e durante todo o seu ministério. Nós observamos que o Senhor Jesus, quando ele foi ao Jordão para ser batizado nas águas pelo João Batista, ele foi revertido pelo poder do Espírito Santo
e de forma pura, simples, na figura de um pombo, pela sua pureza. E ali a confirmação do Pai de que ele era o Filho amado em que ele se comprazia. Então vemos que ele foi como homem, ele foi revestido do poder do Espírito Santo e ali já foi conduzido ao deserto pelo mesmo Espírito para ser provado, para ser tentado. E ele venceu essa provação. E a promessa que ele veio para cumprir o plano da redenção. Esse foi o papel. Vimos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em harmonia, têm a mesma essência, têm o mesmo poder. É Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós estudamos isso no primeiro trimestre, sobre as heresias, e quando muitas das heresias tentavam inferiorizar o Espírito Santo, quando ele inferior a Jesus. E na verdade tem a mesma essência, o mesmo poder. E trabalha numa harmonia que os papéis, cada um executar. O plano de Deus, a execução através do Filho, e agora a continuidade desse projeto da redenção, como agora é o Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado. Ele reconhecer que ele é um pecador, que ele precisa da salvação, e o Espírito Santo pegar a mensagem de que o Senhor Jesus Cristo deixou, porque diz que ele vos fará lembrar aquilo que ele ensinou, pegar essa mensagem, usar quem está ministrando e convencer quem ouve. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele convencer de que a justiça do Senhor, ela era verdadeira. Prova de que quando Jesus estava lá na cruz, um daqueles malfeitores reconheceu ele como Filho de Deus. Quando Jesus foi morto, alguém disse era verdadeiramente era um homem de Deus. Aqui vemos a justiça do Senhor Jesus. E dentro dessa justiça, que ela é perfeita, a justiça do Senhor. A nossa justiça ela é falha, mas do Senhor ela é perfeita. E também do juízo, porque o príncipe deste mundo, que induz as pessoas, que faz um convite, convida as pessoas aos prazeres deste mundo, aos manjares deste mundo, ele já está sentenciado, ele já está ajuizado. Então o juiz dele não serve. Então é necessário que a pessoa se convença que este juízo virá se a pessoa não se converter. Então o engano deste mundo é quem tem levado a pessoa a duvidar deste juízo. E ele é verdadeiro. Então ele veio para convencer o homem de que ele precisa da salvação, da justiça de Deus sobre a sua vida e que o juízo virá. Então, para ele ser isento deste juízo, só através do Senhor Jesus. Então, estabeleceu o papel que o Espírito Santo ia exercer no plano da salvação. O projeto havia executado. Jesus tinha dado sua vida, tinha morrido, tinha ressuscitado, e agora ele ia para o Pai, e o Espírito Santo vinha exercer esse trabalho. Lembrando-se de que o Espírito Santo é Deus, e ele está em todo lugar. A presença dele. Agora, o trabalho dele ia se intensificar nessa dispensação, que nós chamamos de dispensação da graça, mas também podemos chamar de dispensação do Espírito Santo. Diferente do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, ele vinha em missões especiais. Ele vinha, executava e voltava. Mas agora ele está atuando nessa dispensação para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E estabelecer aqui, quando ele fala do plano da regeneração, né? Que é o papel do Espírito Santo, esse novo nascimento, nascer da água e do Espírito.
essa nova regeneração que o homem precisava para fazer parte do reino de Deus. E dentro a presença do Espírito Santo, dele salvar o homem, mas também com a sua vinda revestir o homem de poder para a execução da obra do Senhor, que é o batismo com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida, porque a promessa do Espírito Santo é para ele vir habitar. Ele habita em nós. Ele está nas nossas vidas. Que talvez alguém diz, nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Você precisa da presença do Espírito Santo. Então não é crente. Porque se ele for crente, ele tem a presença do Espírito Santo. Se ele for crente, ele tem a presença do Espírito Santo. Que a gente vê direto as pessoas pedindo, precisamos da presença do Espírito Santo. Sim, ele já está na nossa vida. Quando aceitamos a Jesus, ele passa a habitar em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Agora, o revestimento de poder, sim, esse precisamos buscar. E quem já é batizado, sempre buscando o renovo espiritual. É na nossa vida que nós precisamos constantemente da presença dele, até porque sem ele, nada nós podemos fazer. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. E dentro dessa presença do Espírito Santo, que a pessoa diz, de que forma o Espírito Santo habita? Ele habita como Deus. Então, na nossa vida, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi a pergunta de Judas, o não Iscariote? Está aqui em João 14 e 22, disse-lhe Judas, não Iscariote. O que é a má reputação, né? Que é a má fama. Que ninguém queria distinguir. Eu sou Judas, mas não sou Iscariote. Né? A má fama era terrível. E aqui a má fama de Judas, Iscariote, era ruim. Então ele questionou, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E disse Jesus, respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Aqui está no plural, não está? Viremos. Então está falando da presença nas nossas vidas. Quando alguém dizer Jesus está na sua vida, aí alguém diz, não, está o Espírito Santo, não, está Jesus, porque aqui está falando como Deus, ele habita nas nossas vidas, amém? Então, e Lucas, ele vai retratar em Atos sobre o batismo, a inauguração da igreja, com a chegada do Espírito Santo para dar continuidade à obra do Senhor. Então Jesus, aqui a promessa do Pai. Jesus, primeiro ponto, Jesus enviará o Consolador. E aqui que ele vos dará outro Consolador. Então, está falando que Jesus é um Consolador e viria outro. E este Consolador é o Espírito Santo, que ele habita convosco e estará em vós. Ele estará em nossas vidas. Está aqui no versículo 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque é o que acontece? Porque ele habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele habita em nossas vidas. Você já parou para pensar o que é isso? Você ter a presença do Espírito Santo habitando em nossas vidas? E ele não veio como um inquilino. Ele não veio como um morador qualquer. O inquilino está numa casa sua de aluguel. Um dia que você não quer que a pessoa mora mais naquela casa, já ocupa minha casa. Estou precisando dela. Ele não é inquilino. Ele é o Senhor
desta casa. Você pode dizer assim? Ele é o Senhor desta casa. Aleluia. Ele habita em nós. E ele é chamado de Consolador. Como já falamos, que ele convence o homem, pecado, justiça e juízo. E atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então o Espírito Santo é Deus. Não tenta dizer assim, agora eu vou dar mais ênfase ao Espírito Santo, porque ele é tão esquecido, é tão pouco falado. Não, é a mesma essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje nós estamos vendo alguns pentecostes que eles só falam no Espírito Santo, como se fosse só ele fosse esquecido. Não, não é. Tem o mesmo poder. Trabalha em harmonia perfeita, sem ciúme, né? Já falei isso aqui na lição do primeiro trimestre, que entre a Trindade não tem ciúme. Um ciumado do outro, não. Se tem o mesmo poder. Então esse Consolador, essa palavra no grego, é o Paracleto, que significa alguém que vem para ajudar. E o Espírito Santo, ele veio para ajudar, para encorajar e até mesmo para interceder por uma pessoa. E ele também intercede nas nossas orações. Quando às vezes a pessoa está tão aflita, tão angustiada das aflições da vida, que ele vai orar, não tem nem palavra, mas que o Espírito Santo pega aquele gemido inexprimível, ele traduz dizer o que a pessoa leva adiante do Pai e vem a resposta. Então ele intercede por nós. Então ele é aquele amigo, um amigo que desempenha o papel de advogado consultor especial. Nós sabemos que advogado no sentido de defender. Agora, como pecador, o homem, nós que somos pecadores remidos, nós temos um advogado que é o Senhor Jesus. Aqui já é no âmbito da salvação, tá? No âmbito da salvação, é o que João diz aqui, capítulo 1, primeira epístola de João, primeiro versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso? O versículo 9: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar de todos nossos pecados. Então aqui ele fala de Jesus como sendo o advogado que intercede por nós. Ele aqui exerce papel de advogado, Jesus, advogando por nós, intercedendo por nós, através do seu sacrifício. Então, o papel do Espírito Santo, então ele vem com esse papel tão especial, e também um assistente que auxilia em momentos importantes. E essa expressão outro, aqui está usando a palavra allos e não héteros, porque se fosse héteros, seria outro diferente. Por isso que o hétero, ele é usado para o homem e a mulher, é heterossexual, porque desejo por alguém diferente, sexo oposto, o homem pela mulher, a mulher para o homem. Por isso que é hétero. Desejo diferente. Agora, a palavra allos, que significa outro com a mesma essência, da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, ou seja, a mesma essência do Pai e do Filho, tem o Espírito Santo. É a mesma pessoa da Trindade, mas também a sua igualdade com eles, com ela, no sentido da Trindade. Isso reafirma o poder do Espírito Santo. Então ele é o
Consolador. Você nunca está sozinho. Ele está conosco para nos consolar. Tem momento da vida que somente Ele para consolar. Havia pessoa como hoje, ontem noite tive uma notícia do falecimento da cantora Leila, esposa do pastor Jerônimo Ribeiro, lá de Redenção, e eu conversando hoje com familiares, e só o Espírito Santo para consolar num momento difícil desse. Depois nós estamos orando pela família do pastor Jerônimo Ribeiro, esteve aqui pregando passado lá na Jerusalém, cantando, grande amigo. Então, são momentos que só o Espírito Santo, Ele consola. Às vezes, no momento do trabalho árduo, a obra do Senhor, você ouve palavra que lhe machuca, que lhe fere, só o Espírito Santo para consolar, para dizer, vai em frente, a obra não parou, continue, você é vencedor. Então o Espírito Santo, ele se encarrega de nos consolar nos momentos difíceis. E a preocupação de Jesus era não deixar os discípulos. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Alguém órfão não é fácil. Que alguém que cuida, como se fosse o cuidado de uma mãe. Tem pessoas que exercem esse papel de cuidar, às vezes de quem ela não gerou, cuida com maestria, com excelência, mas aqui ele está falando no sentido desse cuidado tão especial, que é ruim, e ele disse, não vou deixar órfão sem alguém para cuidar. Porque quando Jesus morreu, os discípulos, eles sentiram-se órfãos. Durante esses 3 anos, meio, aproximadamente, convivendo com Jesus, teve esse elo, esse vínculo de intimidade com Ele, de ver Jesus operando milagres, de ver o trabalhar do Senhor, e aquilo criou um elo, uma confiança no Senhor, e eles agora sentiram que eles, quando ele viu a forma de como Jesus foi morto, eles procuraram se esconder. Quando Jesus mandou ele a Judéia, eles foram e estavam trancados. Estavam agora procurando o que eles iam fazer. Mesmo que Jesus tinha orientado ele, tinha instruído, ele se sentia dessa maneira. E realmente deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. O seu líder, e que eles haviam deixado tudo para seguir, abriram mão de tudo para seguir ele, e agora ele está morto. Era um momento difícil. É igual quando parte uma liderança de uma família que comanda tudo, a família fica sabendo se agora fica sem chão, se o que nós vamos fazer agora, por onde começar. Então os discípulos, eles se sentiram dessa maneira, sem saber o que ia fazer. Mas Jesus disse, olha, observe que os 40 dias que Jesus passou no sábado após a ressurreição, foi orientando os discípulos, instruindo eles. Judas já não estava mais, ele estava orientando os 11. Para ele, o que ia acontecer, para eles permanecerem, eles estavam tão desconsolados, que eles estavam voltando da pesca, pastor Ivan. Foi quando Jesus foi lá e confrontou eles. Eles pescaram e não pegaram nada. Cadê? Tem alguma coisa de comer? E eles que não tinham pegado, Jesus não, já tinha peixe preparado para eles, pronto para eles. Jesus estava dando uma lição para eles, que não adiantaria eles tentar recomeçar o que eles faziam antes. Eles tinham que dar continuidade, era para o ofício do qual o Senhor havia chamado. Que às vezes tem um momento da vida que a pessoa quer recuar, quer desistir,
Mas aí vem o Espírito Santo e dá aquela injeção de ânimo e a pessoa continua avante. Então Jesus estava falando exatamente que esse Consolador ia desempenhar esse papel. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinho. É esse apego como de um pai que cuida dos filhos. Esse tratamento tão especial, tão íntimo, tão consolador, tão confortador. E ele tratava dessa maneira. Então, dentro dessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, ou seja, desamparados ou desprezados. Jesus não ia deixar eles, assim como não deixa a sua igreja. Então ali era a palavra de conforto do Senhor. Então a promessa do Pai é que vinha esse Consolador para dar continuidade na obra e ela seguia avante, porque agora ele ia para o Pai, assim como foi. Agora o segundo ponto, que o Espírito habita os discípulos. Aqui onde está agora o texto áureo, do qual nós lemos aqui, que fala que o Senhor Jesus, ele soprou sobre ele. Aqui Jesus já ressurreto, glorificado, quando ele apareceu a ele. Aqui é a confirmação da salvação, de que o plano da redenção tinha sido perfeito. E agora ele aparece ali os discípulos. E aqui o versículo 21 e 22 de João, capítulo 20 de João, e o versículo 19, capítulo 20 e o versículo 19, ele diz: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, qual que era? Domingo, né? E cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Não é pecado você saudar alguém com a paz do Senhor, não. Vou até abrir um parênteses aqui. Que às vezes a pessoa está numa aglomeração de pessoas que tem elas não crente e crente, e é dada uma oportunidade para cantar ou para pregar, e a pessoa vai e diz assim: saúde os irmãos com a paz do Senhor e os amigos com a boa noite de salvação. Onde foi que você viu isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? O correto é você saúdo a todos, ou cumprimento a todos com a paz do Senhor. Porque se alguém tiver paz, ela fica com ele. Se não, volta para quem saudou. Certo? Amém? Só abrindo esse parênteses aqui. Então, ele cumprimentou a todos ali com a paz do Senhor. E ele disse mais: assim como o Pai me enviou, ou seja, ele tinha vindo enviado para o plano da redenção, cumpriu o plano da salvação. Aí ele vai diz no versículo, continua o versículo: também eu vos envio a vós. Aqui a missão para o discípulo que está nós também estamos embutidos nesse negócio aqui, que é do plano do ID do Senhor. O versículo 22: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aqui nós vimos que Jesus apresenta já ressuscitado, com o corpo glorificado, e como agora ele, com todo o poder, quando ele ressuscitar, foi me dado todo o poder nos céus e na terra.
ele agora com autoridade, ele estava ali dando para os discípulos como a primícia da salvação. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Não era ainda, porque a pessoa diz que o Espírito Santo, ele realmente passou a atuar no meio da igreja, ser da igreja, no dia de Pentecostes. Isso aí é fato. Nós sabemos disso. Mas aqui ele já mostrou para ele que aqui, falando da obra regeneradora. Esse sopro que ele soprou sobre os discípulos, se nós olharmos lá no Antigo Testamento, esse sopro, ele não difere a mesma palavra como ruach, que é o sopro, e no Novo Testamento, pneuma, que é o sopro da vida. Ali, o Adão, lá no Jardim do Éden, ele soprou o sopro da vida física. O homem tem a vida física, e ali ia passar a habitar o Espírito de vida sobre ele. E ele, na dispensação da inocência, estava completo. Toda a essência que o homem precisava estava sobre Adão. Quando veio o pecado, o homem ficou como morto, porque disse que nossos pecados fez a separação de Deus e homem. Nós estávamos mortos, nossos delitos. O salário do pecado é a morte. Então o homem estava um ser vivo, um cadáver ambulante, dizendo assim, espiritualmente falando. E era a situação da humanidade da época, quando Jesus veio, o homem estava nessa situação. E ele agora, ele sopra sobre ele como a regeneração, dando vida à vida espiritual. Ele ali estava recebendo como uma vida espiritual. Se nós olharmos para o livro do Gênesis, foi o mesmo sopro, soprou fôlego de vida. A mesma palavra. A mesma palavra que Ezequiel, naquela visão dos ossos, que sopra sobre a vida sobre ele, também a mesma palavra. Esses assoprar sobre os mortos para que viva. Portanto, essa expressão presente em João 20, 22, aqui sugere que o Espírito foi soprado para trazer o quê? Uma nova vida, que é exatamente essa nova vida que nós temos. Aqui estava falando da regeneração, que é o homem nascer da água e do Espírito. Foi o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, desse novo nascimento. Para trazer vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos. O discípulo andava com Jesus, estava com ele, mas não eram regenerados ainda. Se nós formos analisar, quando queria aprender Jesus, Pedro cortou a orelha, estava com a espada ainda, né? Isso de que não é regenerado. Quem é regenerado não age dessa maneira, né? O Pedro não tinha tido entendimento ainda, quando Jesus falou que ia morrer, ia ser crucificado, ele disse: onde aconteceu um negócio desse? Porque não era regenerado. O homem antes da regeneração é uma coisa. Quando ele aceita Jesus, a vida dele é transformada. Não tem como o homem ser regenerado e ele continuar mesmo. Há uma mudança. É o nascer de novo. Nicodemo tinha o entendimento que o nascer de novo é ele voltar no ventre da mãe dele, né? E ele disse: como pode um homem já nessa idade voltar ao ventre, nascer de novo? Aí Jesus foi explicar para ele. Era um doutor da lei, mas não conhecia ainda sobre a regeneração. E é o que nós vimos aqui em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso aqui é a regeneração. É um novo nascimento, um novo homem, ou uma mulher em Cristo Jesus. Esse sopro que o Senhor trouxe sobre os discípulos foi exatamente essa regeneração, a obra do Espírito Santo corrida antes do dia de Pentecostes.
Que tem muitas pessoas que eles são regenerados, mas o Pentecostes não chegou na vida dele ainda. E o que é o Pentecostes em nossas vidas? É você ser batizado com o Espírito Santo. Tem muita gente que não passou ainda pelo Pentecostes, mas tem o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. E com a presença do Espírito como regenerados, qual foi a ordem do Senhor para eles? Foi que eles permanecessem em Jerusalém, não saíssem dali, permanecessem, até que do alto fosse revertido. Interessante que Jesus não disse com quanto dia o Espírito Santo viria. A Bíblia não resiste a isso. Com quanto tempo eles iam permanecer lá. Mas eles regenerados estão esperando. É igual nós. Regenerados, estamos esperando agora a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Não temos pressa? Ou tem alguém que está apressado de ir para o céu? Mas estamos aguardando, não estamos? Nós estamos esperando. A qualquer momento ele vem. Então, regenerado, ele espera. Ele não vai querer antecipar. Senhor, me tira a vida. Ele sabe o momento certo de tirar. Ele sabe o momento certo de buscar. Então, aqui foi o capítulo 20, versículo 22, esse sopro, que há tanta indagação, controvérsia, é simples. É simplesmente a regeneração dos discípulos do Senhor Jesus. Aqui fala dele, tanto Gênesis 2, como já falamos aqui, Ezequiel 37, 9. Um episódio anterior ao Pentecoste. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Antes do Pentecoste, um episódio anterior. Recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles. Então, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. Naquele momento eles passaram a sentir essa nova dimensão na vida deles. Eles já tinham visto milagre, cura, alguém sendo ressuscitado, cego vendo, coxo andando perfeitamente, surdo ouvindo, mudo falando, multiplicação de pães. Eles tinham ouvido tudo isso, os discípulos. Mas ele não tinha sentido essa alegria ainda. Que é a alegria da presença do Espírito Santo. A data da nossa conversão, alguém que aceitou Jesus, é uma data tão especial quanto o nosso nascimento físico. Porque é um momento, uma data que não dá para você escrever. É o dia que você aceitou a Jesus. Que é um novo nascimento. Tão importante. Eu lembro mesmo, não sei se você lembra o seu. É uma data memorável. Você vê que alguém nem lembra mais que dia foi que eu aceitei. Alguém que nasceu no berço evangélico é diferente, né? Quem nasceu no lar cristão já não tem mais. Quem se converteu já consciente, adulto ou adolescente, ele lembra dessa data tão especial. A partir desse ponto, os discípulos se tornaram o quê? Uma nova criação. Agora você quer ver um não crente casangar, chama ele de criatura de Deus, né? Eles querem ser filho de Deus de qualquer jeito. É filho por criação, né? E criou, formou, mas o sentido espiritual não. Só mediante o novo nascimento que nós tornamos filhos de Deus. E aqui completamente regenerados. Regenerados, ele aceita ser governado.
ele aceita ser direcionado. Por quê? Pelo Espírito Santo. Observe que o Espírito Santo, ele teve alguma dificuldade no início com o discípulo. Que, se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ver que Paulo, naquela viagem missionária, ele queria ir para outros lugares e o Espírito Santo não concedia, não deixava. O versículo 6 a 16: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles queriam ir para a Ásia, o Senhor queria que fosse para a Europa. Versículo 7: e quando chegaram em Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitia. Então, ele estava direcionado pelo Espírito Santo. Agora, ruim é quando o Espírito Santo está dizendo uma coisa, não faz, a pessoa tem. Desobedece. Aí depois, Senhor, você me avisou e eu não quis obedecer. O Senhor falou comigo e eu não dei ouvido. É recomeçar novamente. Então é importante que deixamos ser guiado, governado por aquele que habita em nós, que trouxe vida a nós, vida espiritual, que nos vivificou. Posteriormente, dentro da regeneração, você vê a mudança que há, a transformação, quando nós vamos ver legal. Capítulo 5, versículo 16 ao 26, você vê a mudança que traz a regeneração nas nossas vidas. O Espírito Santo faz isso. Tem pessoas que a regeneração dele é instantânea. Ele aceita Jesus hoje, ele está totalmente convertido. A pessoa conversa, pai, tu nasceu num lar evangélico? Não, eu tenho pouco tempo que eu aceitei Jesus. Mas não parece. Tem outros que não. É uma luta terrível para a regeneração na vida dele. Que às vezes, que às vezes tomar um querosene, né? Outros fumam escondido. Tem uma mentirazinha às vezes num negócio, né? A regeneração dele vai sendo gradativa. O Senhor ele vai buscando a palavra e o Senhor vai trabalhando na vida dele. O Espírito Santo, através da palavra, vai mudando a pessoa. Ele vai se regenerando. Mas tem pessoas que a regeneração dele é instantânea. Aceitou Jesus hoje, parece que há muito tempo. Nada para ele chama mais atenção. Ele não se prende a nada deste mundo. Isso é a regeneração completa. E aqui o Espírito Santo, ele faz isso nas nossas vidas. E aí ele vai nos capacitar. Você vê a mudança que saiu das obras da carne para o fruto do Espírito. Que diferença? Se você ler, depois você pode ler em casa. Gálatas 5, 16 ao 26. A mudança que é feita nas nossas vidas, através do Espírito Santo. E ele agora, ele nos capacita para nós pregarmos o Evangelho. Foi a ordem dos senhores, que não era para se ausentar de Jerusalém, mas que permanecesse até que do alto fosse revertido. Permanecesse em Jerusalém. Quando Jesus foi assunto aos céus, ali na ascensão dele, Paulo diz, que é menos Coríntios, que havia mais ou menos umas 500 pessoas. Mas no dia de Pentecostes já tinha quanto? Aproximadamente 120, né? E os 380, estavam para onde? 380 não perseveraram. Não tiveram esse desejo de permanecer. Então, qual que era o propósito de permanecer em Jerusalém? Para que fosse revestido de poder para ser testemunhas de Jesus, ou seja, anunciar aquilo que Jesus havia ensinado,
Começava por onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, nossa cidade, nossos vizinhos, né? É Jerusalém, né? Familiares. Judeia já é uma cidade mais próxima. Samaria já é outro estado. E os confins da terra, missões transculturais, né? Tem muita gente que tem desejo de fazer missões transculturais, mas às vezes não faz em Jerusalém, né? Tem um vizinho dele que nunca ouviu falar do Evangelho. Mas se eu pregar para ele, não pregue com a vida. Seu testemunho não é testemunho? Está falando aqui, se é testemunho de Jesus? É testemunhar aquele que Jesus ensinou, viver aquilo que Jesus ensinou. Aí o vizinho disse, rapaz, eu conheci esse aqui antes. Ou mudança que houve na vida dele. Que foi mesmo? Disse, não, pai, ele aceitou Jesus aí, que é seguidor de Cristo, e agora a vida dele está desse jeito. Mas que mudança, né? Aqui é testificado o Senhor Jesus. E vamos para o último ponto. A promessa do Pai no dia de Pentecoste. Estavam lá, os discípulos lá no cenáculo, aproximadamente os 120, obedecendo a ordem de Jesus, que ele disse que era para permanecer, não se ausentasse de lá. E agora, de repente, o aparecimento de Jesus em João 20 também foi de repente, não foi? O período que eles estavam lá, compreendido entre o período da Páscoa e o de Pentecostes. Interessante aqui, que no encerramento da Páscoa, começava o Pentecoste. Naquele dia, era oferecido as primícias da colheita, só primícias, trazia ali. Então a ressurreição de Jesus usando que um contexto que acontecia naquele período, que era a colheita da primícia, ele se tornou a primícia da ressurreição. Ele ressuscitou como a primícia da ressurreição, usando aquela figura da colheita, os primeiros grãos que era colhido, e ele usou para trazer. Então ali começava, há 50 dias, era comemorado o Pentecoste, que era a festa de gratidão pela colheita que havia. E agora ele ficou 40 dias com o discípulo, então ele ressuscitou dentro do início dessa primícia, e ele ficou 40 dias, agora faltava 10 dias para essa festa, que era a ordem do Senhor. E eles, exatamente nesse dia, após a ressurreição do Senhor, disse, como ele ressuscitou como o cordeiro, havia sido sacrificado, que era a cultura da Páscoa, Jesus foi acontecer dessa maneira, mas também ele ressurgiu no dia de Pentecoste, o primeiro dia que era comemorado o Pentecoste. E foi o final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento do poder, e disse, de repente, os discípulos estavam agora reunidos, ocorreu um acontecimento extraordinário, que foi o que, amados? O derramamento do Espírito Santo. A vinda dele para o plano da redenção humana, ou seja, alcançar vidas, convencer vidas. E o discípulo precisava deste revestimento de poder. Os discípulos, 11, eles estavam regenerados, mas ainda faltava o revestimento de poder. Aí o versículo 1 do capítulo 2 de Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Um som. Aí ele disse sons. Como? Ele assim fez a comparação. Um som parecido como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa
dos que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Isso aqui foi a figura que ele achou para comparar a forma da descida do Espírito Santo. Interessante que lá no batismo do Senhor Jesus, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de um pombo. Por causa da pureza. Jesus não tinha pecado, não tinha nada que purificar. E já no dia de Pentecoste, ele veio com uma figura de um fogo. Que o fogo ele limpa, o fogo ele tira as escórias. É exatamente para essa limpeza, para essa purificação do homem. Não que o poder do Espírito Santo vai purificar pecado. Quem purifica pecado é o sangue de Jesus. Mas o Espírito Santo ele vai trabalhar na nossa natureza. Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele vai nos purificar nesse sentido. Aí é o trabalhar do Espírito Santo. Tirar todas as escórias, tirar assim aquele pescoço grosso, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele vai tirar o nosso eu, nosso egocentrismo. O Espírito Santo ele trabalha exatamente nisso nas nossas vidas. Então veio como, de repente, dessa maneira. E se todos foram cheios do Espírito Santo? Observamos aqui que o comentário disse, observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. E no momento que aceita Jesus, ele é regenerado, como nós já falamos sobre isso. Interessante aqui também, que nesse dia, do dia de Pentecoste, da descida do Espírito Santo, da inauguração da igreja, ele diz, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito Santo e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Naquele dia, quando desceu o Espírito Santo, que o pessoal entenderam que alguém estava embriagado, e Pedro toma a palavra dizendo que não era, ninguém estava embriagado, que era a promessa lá de Joel que estava se cumprindo, da descida do Espírito Santo, ali quase 3.000 almas se converteram. Interessante que usou também agora a figura da colheita para também colher vidas para o reino de Deus. Almas foram alcançadas exatamente nesse dia do Pentecoste. Aqui mostrando da colheita. A seara, ela está madura. E aí o Senhor está contando com os ceifeiros para essa colheita. Aí diz, e começaram a falar em outras línguas. Os discípulos, eles estavam falando em outras línguas. Só que aproximadamente 17 nações que estavam ali naquele dia, para eles não estavam em línguas estranhas não, né? Para eles não eram em línguas estranhas. O discípulo estava falando, mas quem estava ouvindo a sua própria língua. É igual que se nós tivesse aqui pessoal inglês, chinês, japonês, coreano e o português estivesse aqui e cada um ouvia na sua língua. Cada um estava ouvindo na sua própria língua do seu país. Então ali cada idioma eles recebiam conforme fosse o seu idioma. E a expressão do Espírito Santo concedida, expressões espirituais concedidas pelo Espírito Santo, que habilitou os discípulos a glorificar a grandeza de Deus, e era língua desconhecida por quem falava. Quem estava falando em língua, mas compreendida pelos seus ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidência física e visível do batismo do Espírito Santo. Hoje tem muita gente querendo que a pessoa aprenda a falar línguas. E ninguém ensina. Se não for para ninguém ensinar, ninguém falar línguas.
é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Tem lugar por aí que estão dando aula aí para só falar línguas estranhas. Isso aí é heresia. Não tem para ninguém aprender. Isso é concedido. E quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Ele é quem batiza. Se você não é batizado, peça a Jesus para lhe batizar, que é Ele que batiza. Mas Ele batiza com propósito. Ele não batiza, não, só porque eu quero ser batizado. Não. Ele batiza com propósito, para fazer a obra dele, ter mais coragem, ter mais ânimo, pregar com intrepidez, fazer a obra do Senhor com dinamismo. Depois também que não é batizado, faz a obra do Senhor, que você tem é fruto. O fruto independe de nós, é produzido. Prendendo o Espírito Santo, ele produz fruto nas nossas vidas. Agora, é importante você buscar, porque aí vem os dons, o Espírito Santo vai lhe conceder o desejo de quem queira ser batizado com o Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo, ela é muito importante para a igreja. Tem igreja que despreza a presença do Espírito Santo, assim como Tessalônica. Ele estava muito preocupado. Foi Paulo para se repreender aquela igreja, não extingais, não apagais o Espírito Santo, porque a igreja sem ele não tem vida. É uma igreja simplesmente aí ao léu. Não tem firmeza, não tem base. E nós somos estruturados na palavra do Senhor, e a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela é liberal. É Ele quem conduz. Não podemos limitar o poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe e nos guarde no Senhor.